Boa Boa noite, boa noite. noite. Estamos aqui aguardando chegar nosso convidado ilustre hoje, da noite, nosso querido Fabrício. Então, E nesse clima de festa, vamos fazer esse bate-papo, né? vamos fazer um Descontraído. bate-papo assim com o amigo Fabrício. Olha aí, Fabrício tá aí, entrou um o pedinho. nosso querido amigo Fabrício entrou. Claro, boa noite, seu Fabrício. Hoje é a pessoa ilustre entrevistada, Fabrício Sabata. Bem-vindo. Seja bem-vindo, Fabrício. Oi, E o oi, Fabrício Natan. tá brigando com a câmera. Tá numa luta E assim. aí, Olha ele aí. Grande, querido amigo. Bem-vindo, Fabrício. queridos amigos, Sheila Esteban, que Bem... maravilha. Sabe o que aconteceu? Não. Agora, a câmera estava virada para o lado de lá, não estava virada para mim, por isso estava escuro. Tá vendo? Tava escuro e apareceu uma Ah, cadeira. O Fabrício estava sentadinho na cadeira e saiu. Então, oi, maravilha. Fabrício. Ela está cumprimentando todo mundo. Estou vendo Então, aqui. a proposta de Ah, hoje, mais que uma entrevista, é um bate-papo assim, claro, obviamente nosso tema aqui não podia ser diferente, né? O Fabrício é um biodanceiro muito querido e nós somos facilitadores de biodança e biodanceiros também há muito tempo. Então, nosso papo hoje vai ser as biodanças da vida. Vai ser um papo gostoso. E mais que uma entrevista, vai ser um papo gostoso. Um bate-papo assim, bem gostoso. Vamos! Então, Fabrício, que bom. Obrigada por aceitar nosso convite para esse bate-papo. Sei que estamos já no carnaval, né? E em algumas terrinhas, como lá na velha Bahia, o carnaval já chegou faz tempo. Aqui também já temos bastante carnaval por aí. E você aceitou o nosso convite para o nosso bate-papo. Temos aqui uma roda de Já temos pessoas uma roda boa chegando. e agradecemos muito a presença. Nós sabemos que as demandas para a festa e para o bater perna na rua é intenso, já é intenso. Sara também está entrando. Um abraço, Sara. Sevilha está aí, Ana Laura, Pablo, Elida, acho que não esqueci de ninguém. A Lúcia é a primeira participante de hoje. O Dani também está aí. Então, um grande abraço para todos vocês. Estamos chegando. A Cris também chegou. Cris Rubim. Bem-vinda. Seja bem-vinda. E eu proponho, assim, porque tem gente que nem conhece a gente que não conhece a gente. Então, eu proponho uma apresentação rápida, assim, com todas as credenciais. Então, comece, a dama. Opa! Então, meu nome é Sheila. Facilito grupos de biodança junto com o Esteban, aqui em Brasília. Já há quase 6 anos que estamos facilitando juntos. Mas nossa história na biodança é muito anterior. Então, é uma história que se confunde com a nossa vida. E é uma alegria estar hoje aqui conversando com o Fabrício, que dança com a gente também já há algum tempo. Vamos conversar. Meu nome é Esteban, sou também facilitador de biodança e biodanceiro de raiz, de alma, de coração, de corpo inteiro. Há bastante tempo já, essa caminhada da biodança, há mais de 30 anos com Sheila. E estamos facilitando grupos já há uns 6 anos, como a Sheila acabou de falar. E temos umas pessoas que participam de nossos grupos e vamos ir chamando para ampliar a nossa roda virtual aqui e aí falar como está sendo a biodança, convidar a depoimentos de como está sendo a biodança atualmente, como é a biodança na vida de outras pessoas. Nós já fizemos uns vídeos, visitem nosso canal de YouTube, se inscreva no nosso canal de YouTube, que tem informações sobre a biodança bem interessantes. E aí já falamos bastante da nossa história na biodança. E agora vamos abrir a palavra para o Fabrício. Está chegando aí.
Diga, Fabrício. Boa noite aí a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, Sheila e Esteban. Olha só o que aconteceu, olha só como o corpo... Né? Minha garganta começou a fechar desde ontem. Aí eu estou tossindo, sabe? Então, pode ser que eu possa aí, né, ao longo dessa nossa conversa, desse nosso papo, mas assim mesmo, né? Vamos combater essas respostas do corpo, né, para situações como essa. Porque para mim é um desafio estar aqui, né, nessa telinha conversando com vocês. Né? Sobretudo falando de mim. Né? Eu me lembro que... E aí eu já vou começar. Desculpa, mas eu já vou começar. Eu me lembro que, sei lá, eu acho que foi em 2014, se eu não me engano, 2015, né? Eu fui a uma primeira aula, né, de biodança, mas eu fiquei com pavor daquele momento inicial, que é a partilha, né, com todo mundo. Como é que chama mesmo? Intimidade verbal. Intimidade verbal, relato de vivência, mas nós preferimos intimidade verbal. Isso. Então, sempre começava dessa forma, né, com intimidade verbal. Não era biodançando, não. E aí, quando chegava em mim, meu Deus, você tem que falar sobre mim. Ai, né? E agora? Eu acho que lá pelo terceiro, quarto encontro, eu falei, não vou mais não aguento isso. Aí eu não fui mais. Aí fui me deparar com a biodança, de novo, em Salvador, em 2019, né? Inclusive com uma amiga de vocês, que é a Aurora, né? E aí lá eu consegui encarar isso. E aí lá eu consegui encarar melhor, né, essa história. Mas ainda com as minhas dificuldades. Tá? E então, por fim, cheguei até vocês em meados de maio. Né? E aí, de primeira, essa roda me encantou de uma maneira impressionante. Né? Era como se a gente tivesse ido para uma outra dimensão. Né? Me lembro da fala do Pablo, que está aí com a gente, né, que olhava do Pablo falando, meu Deus do céu, que coisa linda, olha só isso. Me lembro, por exemplo, da fala da Sofia, da fala da Maia, né? E eu falei, meu Deus, parece que eu estou em casa, né? E aí eu me senti à vontade também para poder compartilhar, né, falar. Né? Então, um dos benefícios está aí, olha. Né? Eu tenho me jogado mais para poder me expressar, né, em rodas, né, e expressar minha opinião, meus sentimentos, enfim. Né? Biodançando para perder o medo de falar, né, de falar para mais pessoas, de me expor, né, de falar o que eu sinto, o que eu penso, e por aí vai. Fabrício, importante a gente falar, né, porque deve ter pessoas nos assistindo que nunca fizeram biodança, né, nenhuma sessão de biodança, que numa sessão de biodança a gente sempre tem um primeiro momento em que a gente fala, né, a gente tem uma roda de fala, de conversa, em que a gente relata principalmente como foi a sessão da semana anterior, né, como está se sentindo naquele momento. Então a gente chama esse momento de relato de vivência ou de intimidade verbal, a gente prefere, que é um momento de intimidade do grupo, né? E no segundo momento a gente não fala para diminuir o pensamento, a atividade cerebral, né, do córtex principalmente, e dança, para dar lugar ao corpo, à emoção, ao movimento. Então, por isso, só abrindo esse parêntese, né, dentro do que você está falando, porque pode ter pessoas aqui, ou que vão assistir a gravação depois, que nunca fizeram biodança, né? Para entenderem um pouco mais. E eu já vou puxar a sardinha para nosso lado, né? Porque você já participou de outros encontros, de outro grupo, com outro facilitador. Qual seria para você o diferencial do Bio2? Bio2 é Sheila e Esteban. Nós dois juntos sempre facilitamos juntos. Sei, qual que você notou como diferencial, uma diferença que te fez permanecer mais no grupo? Perfeito. E eu não me apresentei, né? Antes de responder essa tua pergunta, né, eu vou me apresentar rapidamente. Então, assim, eu
sou o Fabrício, né? Fabrício Sabá também. Né? De dia eu sou o Fabrício Tenório. Né? Depois de expediente no serviço público, eu sou o Fabrício Sabá. E o Fabrício Sabá, ele é um massagista corporal e operacional plástico. Né? Falar sobre essa atividade demandaria uma live como essa. Então, não vou entender, não. Tá? Mas é uma atividade assim, muito bonita, né, que propõe quebra de paradigmas, né, reverificação da sexualidade, né, olhar para ela de uma maneira mais bonita, transparente, né, sem grandes preocupações, né, e que visa, como o próprio nome diz, né, o paroxismo, né, a explosão, né, o orgasmo, que, segundo Nietzsche, né, cumpre uma função, né, importante. Né, o orgasmo ele tem condições de transformar esse homem. Né? Mas enfim, eu não vou me delongar nisso, não. E também sou servidor público. Né? Hoje, graças a Deus, já tive problemas com isso, né? Mas hoje trabalhando num lugar maravilhoso. Né? De repente vai dar para eu contar um pouquinho dessa história aqui nessa live. Né? Mas respondendo a tua pergunta, Estevam, o diferencial, pois é isso. Né? O diferencial, para mim, principal, porque tem vários, né, mas o principal, sem dúvida nenhuma, né, é essa intimidade verbal. É esse momento aí em que a gente, né, se derrama, a gente transborda por meio da linguagem verbal, né, sem se preocupar com o outro, até porque a roda ela é uma roda, né, que traz segurança. Vocês, né, trazem muita segurança para essa roda, então a gente pode, de fato, falar sem receios, sem grandes medos, né, e acolhido por todo mundo. Né? E aí vocês fazem um trato que é isso, né? Vamos falar a partir da gente, né? Não falem do outro, né? Não se coloquem no lugar do outro, não falem de fato da experiência de vocês, daquilo que vocês estão sentindo, daquilo que vocês estão pensando, né? Do que reverbera dentro de vocês. Né? E isso é bonito. Então, o que a gente escuta ali, né? O que a gente troca ali, é de uma riqueza extraordinária para mim. Né? Aquele momento me ajuda muito a me ver, a me enxergar, a entrar em contato comigo mesmo, né? E a usar isso tudo lá fora, sabe? Lá fora, do campo de macrocosmo, né? De uma maneira benéfica para mim. Né? E eu ainda vou ter oportunidade, a gente está conversando, trocando uma ideia, mas eu vou ter oportunidade ainda de falar como é que isso acontece. Né? Mas tem os referenciais também, né? Vocês são dois, um casal lindo, bonito, né? que passam essa segurança, a história de vocês, né? O conhecimento de vocês, a sabedoria. Vocês têm uma preocupação assim, né? Importante, que olha, nós não somos melhores do que ninguém aqui, né? Nós não somos mestres, não, nós somos amigos, nós somos guias, né, do processo evolutivo do ser. Né? E essa horizontalidade da relação, puxa, né? É mais uma pitada de afeto, né, que faz com que a gente se sinta bem, né, ali dentro. Tem mais gente, obrigada, Fabrício, muito obrigada. Tem mais gente chegando aí para a nossa roda. Pedro, chegou, bem-vindo, Pedro. Pedro, nosso querido amigo do Nordeste. Acho que é da Paraíba. Eu acho que é da Paraíba, né, Pedro? Stephanie também chegou. Tem gente da Argentina chegando, a Mônica. Um abraço para a Mônica. Um abraço, querida. Então, é isso. Mas eu vou te pedir para a gente dar um passinho mais atrás, Pedro. Desculpa, estou pensando aqui no Pedro. No Pedro. Fabrício, dá um passinho atrás e te perguntar o seguinte: por que você resolveu, depois de ter feito biodança lá em 2014, depois de ter feito biodança um pouquinho em 2019, como você disse, lá em Salvador, por que depois você resolveu, o ano passado, em 2022, voltar para a biodança? Qual era o seu momento? Por que essa vontade de retorno? O que aconteceu?
Então, vamos lá. Eu vou ter que escolher um ponto, né? Vou ter que partir de um ponto para poder chegar aí. Bom, a minha situação não estava legal, não. Né? Mas ela já não estava legal desde lá, olha, daquela época da pandemia. Né? Então, a pandemia, me corrija se eu estiver errado, a pandemia, ela é oficializada mesmo no dia 16 de março de 2020, não é isso? 16 de março de 2020, a Terra parou. Né? Foi o dia em que a Terra parou, sabe? E aí, eu estava, nesse 16 de março, eu estava em Salvador, no Rio de Vermelho, cuidando de um espaço, né? Assim, de frente para a praia, um espaço simpático, né? Que tinha um salão embaixo, em cima tinha um mezanino, né? E que a proposta era fazer trabalhos de terapeutas holísticos ali, em grupo e individuais também. Né? Eu cheguei para gerir esse espaço no início de 2020, né? Então a gente não tinha nem sinal, eu nem sabia o que era esse tal de coronavírus. Né? E assim, com vários planos, vários projetos. Né? E assim, com sangue nos olhos para fazer todos eles acontecerem. Né? Aí eu cheguei no início do ano, aí conversei com um terapeuta aqui, outro ali, lá de Salvador. Né? E eles disseram, puxa, esse momento não é o melhor momento para a gente abrir os trabalhos, porque a galera toda tem festa. Né? Então é só depois do carnaval. Né? Aqui a gente só começa a trabalhar de fato depois do carnaval, porque tem um bando de festa aí. Né? E o pessoal se joga mesmo. Né? Aí eu falei, pô, bacana, então eu vou me articular aqui, vou criar os projetos para quando o carnaval passar, a gente começar por vapor. Né? E assim foi, eu entrei em contato com vários terapeutas, a gente criou um eventozinho bacana de 9 dias aproximadamente, que desembocava no 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Né? E assim a gente fez e foi bacana até o 8 de março. Mas antes do 8 de março, como estava sendo legal, a gente já se programou para recomeçar no dia 14, se eu não me engano, de fevereiro, acho que sim. Né? E aí começou esse burburinho aí do coronavírus. Né? Enfim, aí as pessoas começaram a se preocupar com isso e começaram, né, a questionar, opa, não vai dar para a gente começar isso, né, porque a gente está nessa situação. No dia 16 parou tudo. Parou tudo. Eu estava no Rio Vermelho você sabe, né, porque você é soteropolitana, Sheila. Rio Vermelho é uma efervescência, né, muitos bares, vida boêmia, assim, ativíssima, né, eu estava num espaço ali próximo onde acontece aquela festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, inclusive de lá da janela dava para ver, dava para assistir, né, aquele movimento lindo, bonito, né? Mas no dia 16, a partir do dia 16, parou. Né? E às 7 horas da noite você olhava para a rua e você não via uma Vivalma. Escutava o vento, o barulho do mar, né? Mas ninguém. Parecia uma cidade fantasma. Né? E aí começou tudo, né? Assim, parou e eu olhava e falava, meu Deus, e agora? Né? Como é que vai funcionar, né, o espaço sem pessoas? Né? Mas sempre com a esperançazinha de que as coisas iam se normalizar. Né? E não se normalizavam de jeito nenhum. Né? E aí passou março, passou abril, né? E aí os boletos vão chegando, né? E cadê o dinheiro para pagar os boletos? Março, abril, maio, junho, né? Julho, e eu, meu Deus, conversei com a dona lá do espaço, era um casarão onde tinham, né, outras empresas lá, e assim, aos poucos o pessoal já entregando o espaço, porque, né, não tinha cliente, estava tudo parado. A própria filha dela, que tinha um espaço de pilates, né, deixou de lado, ficou completamente parado. O filho que tinha um estúdio, de vez em quando aparecia ali, de vez em quando aparecia alguém para utilizar o espaço. Tinha uma escola de música embaixo, o cara também entregou, enfim, só ficou eu ali. Né? E assim, vamos lá, vai dar certo, essas coisas voltam ao normal. E atendendo uma pessoa ou outra, abrindo espaço para um terapeuta ou outra, mas não dava para pagar os boletos, né? Não dava para sobreviver. Enfim, é isso. Aí, quando chegou em agosto, aí eu estava ali, olha, com a corda no pescoço mesmo, eu tinha que tomar uma decisão.
eu estava com licença, eu sou servidor público, né? Com uma licença, foi de 3 anos, que ia prorrogar por mais de 3 anos. E aí era a época de eu voltar, né? E aí eu falei, não, eu tenho que voltar, não dá mais. Né? E voltei, mas voltei com o coração na mão para Brasília. Voltei com o coração na mão para Brasília, com um sentimento de frustração terrível, né? De fracasso terrível. Né? Então eu voltei assim, carregando as minhas cinzas mesmo, né? Cheguei carregando as minhas cinzas em Brasília, e aí voltei com pavor e pânico. Falei, meu Deus do céu, vou ter que voltar para o serviço público, para aquele ambiente burocrático, eu não vou aguentar. Não vou aguentar mesmo, né? Bom, voltei, aí ainda bem que o SOAG, né, que é o secretário de administração, deu uma olhada no currículo e tal, conversou comigo, e me propôs um desafio, que foi bacana, foi legal. Assim, o GDF, ele, em relação a algumas secretarias, é bem complicado, né? Muda muito de secretário e tal, né? Então, na hora que a gente ia começar, de fato, o projeto, né, aquele desafio que ele me propôs, aí muda o secretário, e aí mudam, né, os interesses, né, as importâncias, assim, né, o projeto que eu estava desenvolvendo, que estava prestes a começar, ele foi engavetado, né, chega nova gestão, aí eu já comecei a ficar contrariado, né, eu não consegui encontrar um espaço bacana, legal ali dentro para mim, né, manifestava isso nitidamente. Aí falavam de uma entidade chamada política, que eu não podia sair da secretaria para outra, por causa dessa entidade política. Enfim, eu falei que eu ia adoecer, né? E adoeci. E adoeci. E aí eu adoeci. E aí foi nesse momento. Um tufão mesmo, um terremoto. Não foi fácil, não. Bom, e aí foi mais ou menos nesse momento que chega um passarinho pelas redes sociais, um card, um panfleto de vocês, impulsionado por vocês, chega até mim, né? Mudança, Sheila Esteban, né? Próximo da onde eu morava. Né? Eu falei, putz, eu vou lá ver. É a primeira aula gratuita, eu vou lá ver, vamos ver como é que é isso. Né? E aí eu liguei para vocês, eu não sei exatamente, acho que foi com a Sheila, eu mandei uma mensagem, né? E aí pode ir e tal, e aí eu fui. Aí tinha que levar um cartãozinho, né, do coronavírus. Vacina contra a Covid, né? E a gente estava naquele momento ainda, era maio, né? Abril, maio do ano passado, e aí ainda estávamos ainda no momento. Estávamos com cartão de Covid, já estávamos sem máscara, porque nós não paramos durante a pandemia. Não paramos. Online, né? Continuamos. Fizemos biodança online, depois fizemos biodança com lenços. E máscara, né? Sem máscara e muito álcool, assim, tipo um banho de álcool. Não paramos. A biodança não podíamos abandonar as pessoas, né? Porque vínculo é fundamental. Esse laço afetivo. Nós já tínhamos grupos antes, como falamos, há uns 6 anos já, e não podíamos abandonar as pessoas do grupo. Inclusive, algumas estão aqui e sabem bem do que estamos falando. Claudinha entrou de Belo Horizonte, Claudinha fez de Belo Horizonte, a Hélida também. A Hélida de Belo Horizonte dançou com a gente online também. Claro, eles chegaram com a gente. A Luísa também chegando, Danilo, um abraço. Sim. Aí, então, elas sabem bem do que estamos falando. Rodrigo também chegou, Mônica, sejam todos muito bem-vindos. Estamos conversando aqui, um bate-papo gostoso com o nosso amigo Fabrício, participante de nossos grupos de biodança. E o Fabrício está nos falando no momento, no exato momento em que ele chegou no grupo. Como foi isso? Como é que estava? Como é que ele estava nesse momento? E como é que ele teve notícia, né? Do grupo. Só vou fazer uma observaçãozinha. Que bacana, vocês se reinventaram, né? Para não deixar esse trabalho morrer. Então, vocês foram para as redes sociais, nas redes sociais, trouxeram essa possibilidade para as pessoas. No momento que estava todo mundo precisando. Né? Exatamente, acho que você foi no ponto, Fabrício. Em março de 2020, quando começou aquela coisa de parar tudo, né? Nós ficamos somente uma semana parados, e na semana seguinte começamos, primeiro só com a fala, depois começamos a dançar online,
Porque nós entendemos exatamente isso. A biodança ela não pode desaparecer, sumir, justamente no momento que todos nós estamos precisando mais, né? Então, isso foi fundamental. Manter o grupo mesmo online. E foi um grande desafio para a gente. Nunca trabalhamos online, né? A biodança online teve que recriar a biodança. Então, os facilitadores que trabalharam online foi na criatividade, no recriar, no se dedicar muito, com um grande desafio. Mas foi muito importante. Você imagine que muitas pessoas, principalmente muita gente aqui de Brasília, que gente, morava sozinho, né? E naquele momento ficou isolado. Então, era um momento de contato, era um momento... A gente dizia que era o contato sem tato, né? Então, era o nosso contato afetivo, era o contato sem tato. Mas estávamos todos ali. Foi, Então, deve ter, assim, deve ter sido importante para muitas dessas pessoas terem esse contato dessa forma, desse jeito, né? A distância, virtualmente. Né? Que bom que vocês... O Leão está dizendo exatamente isso. A Claudinha, que sempre entrou de Belo Horizonte, e a gente se juntava, fazíamos uma ronda, tinha pessoas de São Paulo, pessoas de lugares mais inusitados, pessoas de outros países que dançávamos todos. Eu cheguei a dançar com pessoas de Japão, e todos na mesma roda virtual, né? Foi muito desafiador, mas foi muito gratificante. Muito gratificante, e foi, como a Claudinha está falando aí, uma energia de grupo importantíssima para a gente poder manter o equilíbrio, porque muitos de nós estamos assim em tempos de pirar de vez, né? E é como diz no popular, fazer de um limão a limonada. Então, aquilo que nos limitava, que nos prendia, nos amplificou, porque a nossa roda aumentou. A gente começou a dançar com pessoas de outros lugares, né? Então, eu acho que essa, inclusive, é uma função da biodança. A gente tem sempre que criar e recriar a vida, criar e recriar situações a partir do que temos. Então, esse foi um grande aprendizado para a gente, né? E que nos fez, inclusive, crescer como facilitadores, né? Claro. Então, esse desafio, para nós, nos fez aprimorar também a nossa capacidade, né, de facilitar grupos. Porque se era possível facilitar online, no presencial ficou fácil demais. ficou fácil demais. Aí as pessoas falavam, é incrível a força que tem o encontro do ser humano, a necessidade que o ser humano tem de se encontrar. A gente é como a água, a gente vai driblando os obstáculos e a gente sempre dá um jeito de se encontrar. E esse que é o cerne da biodança. Ontem fez 13 anos que faleceu o criador da biodança, nosso querido amigo Rolando Toro, né? E ele gostava de definir, era um poeta também, era uma pessoa maravilhosa, e ele sempre gostava de dar essa definição poética da biodança. É a poética do encontro humano. A biodança é a poética do encontro humano. Então, o que não pode faltar para o ser humano é o encontro. O ser humano é essencial. E aí, agora estou revendo, os outros dias encontrei, dançando numa roda de biodança, meu amigo querido, o Ricardo Claus, está aqui. Acabou de entrar. Nossa roda virtual. Boa noite, Ricardo. Maravilhoso. E a Cláudia disse que não fizemos uma limonada, fizemos um mousse de limão. Opa! Obrigada, Cláudia. Bem-vinda, Chilene. Chilene também entrou aí, de Salvador. Pô, tem gente da Bahia, tem gente de todo lado. Assim. E olha que em Salvador o carnaval está pegando fogo. Esse encontro virtual é muito característico, porque pode expandir e não para de expandir. Muito, muito bom, muito interessante. E essa questão do encontro e a questão dos benefícios. Você está falando uma coisa, Fabrício, que eu achei interessante. Em outros carnavais, aproveitando o carnaval, né? Na biodança, a tua participação em grupos de biodança, em outros carnavais tinha uma questão de que você permaneceu menos tempo no grupo, né?
se eu bem entendi. Como é que está sendo para você permanecer mais tempo? Qual é a diferença em você permanecer mais tempo no... A gente sempre fala que a violência é um processo mais gradual, né? E é mesmo um processo mais progressivo. Como está sendo ficar? Você já tem praticamente um ano que está dançando com a gente. Qual é a diferença entre essas duas etapas diferentes? Pois acho que tem duas coisas aí. Né? A primeira é que vocês propõem umas jornadas. Né? Então, eu me lembro muito bem da Jornada das Virtudes, né? que dura ali uns 4, 5 encontros ou mais. Né? Não sei, vocês trabalharam umas 5 virtudes aproximadamente, se não me engano. Né? E era bacana que cada encontro a gente trabalhava uma virtude, né? De uma maneira assim, muito interessante. Vocês utilizavam, por exemplo, o retroprojetor, né? O PowerPoint, dava uma explicação, né? E a gente então partia para o movimento. Né? E aí era possível levar isso para fora, né? Ou seja, no meu dia a dia, no meu trabalho, com a minha família, né? Para as pessoas com quem eu interagia. Né? E isso era muito positivo para mim. Né? Eu comecei a olhar as situações das pessoas, né? As circunstâncias onde eu estava, né? De uma maneira mais criminosa. Né? Então, fiquei menos julgador, mais generoso, né? Tentando resolver, né? Em vez de complicar as coisas. Né? Então essa jornada que durava não só uma aula, né? Mas assim, para você fechar o ciclo, eram 5 aulas. Né? Essa jornada era muito interessante. Então, cada encontro, né, e o exercício que ele propunha para a vida lá fora, né, era interessante, estimulante, e fazer com que eu quisesse retornar para continuar esse processo. E aí eu percebi que, no final, puxa, os pontos positivos, né, dessa jornada foram muitos, né, que aconteciam em muito espaço de tempo. Né? Mas eu também, aí o primeiro ponto é esse, né? Que assim, a gente não era uma aula só que resolvia, né, as coisas e pronto. Tinha uns colegas também, né? Tinha alguns colegas ali para quem olhava, né, a dedicação de estarem ali no grupo, né, e que me influenciaram muito. Né? Eu comecei a olhar, a gente começa a perceber, né, a olhar o posicionamento, a olhar a presença ali no grupo. Né? E aquilo me estimulou, me influenciou a fincar, né, o pé no chão, né, a fincar o meu pé no grupo, né, a não me deixar levar pelos meus bons sabotadores, né, que eu sempre tive, né, até porque eu sempre parei as coisas na metade do caminho, né, e impressionantemente em relação a esse grupo, né, o grupo do Bio2, eu estou mantendo uma regularidade. Eu acho que eu faltei aula no Bio2 porque eu fiquei com Covid. Né? Aí me deu, não tinha jeito. Né? E aí eu me lembro que teve um momento em que eu podia dizer também não vou não, porque eu estava com meu filho, não tinha ninguém para ficar com meu filho naquele dia, que era o dia da aula do Bio2. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas essa aula é importante para mim. Né? Assim, eu vou levar, e eu nem avisei a vocês. Né? E eu falei, bom, eu vou levar, vou ver no que dá, se não der certo, eu pego o Caetano aqui no colo e vou embora. Né? Mas aí vocês gentilmente acolheram e para mim foi um presente fazer a biodança junto com meu filho, né, de 3 anos e pouco, né, e vê-lo ali daquele jeito, né, foi lindo. Eu vi o Caetano de uma outra maneira. Né? Então assim, não tem justificativa, não tem mais desculpinha, sabe, para faltar. A melhor decisão é ir. Né, é ir. Eu estou no grupo, né, da quarta-feira, que é um grupo em que vocês recebem pessoas de fora. Né, e aí eu estou há quase um ano, né, que foi no mês de maio do ano passado, e aí a gente percebe, né, que as pessoas entram, saem, né, aí passa um tempo sem ir, aí depois chegam. Né,
mas eu acho que é para qualquer atividade humana. Eu acho que você tomar uma decisão, né, se comprometer, né, com aquela caminhada, eu acho que é muito melhor. Vocês mesmos dizem sempre, né, que o processo é progressivo, né, que a coisa não acontece assim de uma hora para outra, né, não é só um encontro que vai, né, de repente trazer respostas mais contundentes, né, para questões, né, mas se entregar mesmo ao processo. E eu acho que essa foi a melhor escolha que eu fiz, me entregar esse processo, né, porque eu tenho visivelmente, né, inclusive pessoas que estão próximas de mim, né, visivelmente eu tenho tido benefícios, né, transformações bonitas têm acontecido, de fato, na minha vida. Que bom, essa é nítida, e é muito gratificante isso que você fala, que você falou agora, de levar para fora, né? Levar para fora. Na verdade, não fica fora e dentro, né? Levar para nosso dia a dia, né? Porque não teria sentido realmente, com a Sheila sempre falamos, não teria sentido que a biodança vire uma ilha da fantasia, né? Que a gente se sente bem 2 horas por semana, borrifar alegria, né? E aí a gente realmente isso faz parte. A gente se reconecta muito com a alegria de viver, com sentido de uma maneira mais intensa. Isso faz parte e é muito bom. Mas não sempre costumamos a falar que parece como se fosse embalagem. Mas o presente é infinito e é muito maior, é muito maior. Então, na medida que você se mantém no grupo, quando as pessoas se mantêm no grupo e começam a fazer esse trânsito de levar todas essas benesses que a gente vivencia durante a semana, durante esse encontro, para o dia a dia, a relação com nossos filhos, a relação no trabalho com nossos colegas, com nosso chefe, com nossos subordinados, é maravilhoso. É maravilhoso porque a violência é realmente uma escola de vida, de uma vida mais intensa. A proposta é essa, é ter uma vida. Eu tenho um amigo que sempre falava, facilitador de biodança, que está na Europa há muitos anos, e ele sempre fala, fazer biodança é sair do cantinho da vida e ir para o centro. Mas não no centro no sentido holofote, no centro de sentir mais intensamente, de viver, de estar mais presente, e que o presente seja um verdadeiro presente, seja uma festa viver. E muitas vezes duramos vivendo. Sejam bem-vindas. Ana Luísa está chegando, Rita Freire. Oi, Ana Luísa. Ana Luísa. Aldo. Rita Freire, querida. Sim. Ricardo Cauã. Sejam bem-vindos. Cheguem mais para nosso grupo. Sim? Então. Outro ponto que você falou que me chamou a atenção é a questão da permanência que você colocou. Você disse que muitas vezes na sua vida você começou alguma coisa e não fechou o ciclo, não foi até o final. Então, como que é essa sensação para você e qual é a diferença nesse momento que você tem permanecido fazendo a biodança e sentindo que existe aí um processo evolutivo, uma transformação concreta no seu dia a dia? Então, assim, qual é a diferença? Esse momento é diferente? Essa permanência está acontecendo só na biodança? Está acontecendo em outras coisas também, em outros pontos na sua vida? Foi isso. A Maia e a Sofia, né? Eu achei tão bacana, né? Porque, assim, quando eu entrei, né, no meados de maio, lá, foram 2 pessoas, para quem eu olhei e falei, poxa, que bacana, olha só, que firmeza, né? Quanta entrega, né? Quanta naturalidade, né? Dentro da roda. E aí foi o momento em que elas decidiram partir, né? Mas elas tomaram um cuidado assim que eu achei lindo, né? Tomaram cuidado de fechar o ciclo, né? Foram lá, né? E disseram, olha, né? A gente sentiu que é isso, deixaram tudo claro, como foi bonito, como foi digno, né? Aquilo, como aquilo é mais digno mesmo, né? É o mais certo, é o mais correto de se fazer, e não simplesmente, né, ir embora e ficar aquela lacuna
né, inexplicável, né, e você fica pensando, putz, o que houve? O que aconteceu? Né? Aconteceu alguma coisa? Né? Então eu acho que ali alguma ficha minha caiu, sabe? Alguma ficha minha caiu. Eu falei, pô, não é legal fazer isso com os outros, né? Principalmente quando a gente está trabalhando ali no grupo, né? Sobretudo um grupo tão intenso quanto esse que é o nosso, né? Do Bio2. Então, assim, fechar eu acho que é um ato de cuidado, também de afeto, de amor, né, para com o outro. Né, para deixar tudo claro, tudo transparente, né, e a vida segue. Né, então, esse foi um grande aprendizado. Quer dizer, eu estou tentando assumir essa responsabilidade na minha vida. Né, então, eu já me coloquei, né, fechando mesmo, né, alguns ciclos, né, ou trazendo a clareza para outras pessoas ou para outra pessoa, né, acerca do que eu quero, né, do que eu quero em relação a elas, a ela, né, para a coisa ficar transparente, né, para que você não deixe lacunas, para que você não deixe mal entendidos, né, no meio do caminho. Né, então, a biodança ela me trouxe essa clareza, né? Porque assim, a gente até sabe, só que esse mundo, essa rotina vai consumindo a gente de um jeito, né, que a gente para de enxergar as coisas. Né? Mais ou menos isso que acontece. Então quando eu vou lá para o grupo, parece que esse meu olhar ele é limpado, sabe? É limpado para eu poder enxergar as coisas, né, de uma maneira humana mesmo. Né? E não como sei lá, como um ser autômato, né? que não olha o outro com humildade, né? Com carinho, com afeto, com cuidado. Né? Então, sem dúvida nenhuma, esses encontros, né? Essa minha caminhada, né? Junto aí no grupo do Bio2, né? Me abre nitidamente esse olhar poético sobre as coisas. Sabe, eu vi aí o Estevam falando que o Rolando Touro, eu não ainda me atirei a estudar o Rolando Touro. Né? Eu não quero estudar o Rolando Touro agora. Eu quero viver, o que eu quero é me jogar, eu quero sentir sabor, eu quero sentir o cheiro, sabe? Eu quero isso, né? E é o que eu tenho feito. Mas o Rolando Touro falou que é um encontro poético entre as pessoas, né? É isso? Sim. Né? Que a biodança se prepara para o encontro. A biodança. Então é isso, é exatamente isso, né? Exatamente isso. Assim, eu estou escutando de você, isso já escutei outras vezes, mas é essa clareza que eu tenho, que o olhar fica poético, um olhar humano, né? sobre as coisas mesmo, sobre as pessoas, tão importante para que a gente não se torne injusto, né? com as pessoas, para que a gente não seja frio com elas, enfim. Né? É um desafio, né? É um desafio, mas não é possível. Então é mais um ganho, é mais um benefício, né? É mais um bem que esse contexto da biodança tem me trazido. Eu respondi a tua pergunta. O Ricardo Klaus falou assim: eu também aproveito os efeitos terapêuticos das aulas do casal Bio2. Obrigada, Ricardo. Mas eu gostei desse tema que o Ricardo trouxe. Fabrício, como que é isso para você? Você sente que a biodança não é uma terapia, mas você sente que nesse processo, nesse tipo de biodança, você sentiu algum efeito terapêutico? Você já experimentou outras formas, né, de terapia, enfim. Como que é isso para você, esse ponto que o Ricardo levantou aqui para a gente? Que a biodança é proposta como um sistema de desenvolvimento humano, não terapêutico. Acaba sendo, muitas vezes, profundamente terapêutico, não é assim, a princípio não é proposto como terapia. Como é para você? Você teve algum efeito? Então, é isso. Eu, quando cheguei, eu estava desconectado de mim mesmo, né? Quando cheguei no meados de maio, eu estava desconectado de mim mesmo. Né? Não tinha brilho a vida, assim, né? Eu forçava, né, a barra, mas era pura agonia mesmo, né? E aí eu forçava a barra para encontrar
mas eu estava sem esse brilho, né? Até porque eu estava muito sozinho, na minha, né? Muito recluso, não estava interagindo muito. Então, assim, eu estava nessa situação. Tinha uma nuvem, uma espécie de plúmbia em cima de mim, né? Uma nuvem bem escura em cima de mim, né? Que o meu estado de espírito não estava legal, não estava legal, né? Então, quando eu entro nesse processo, né, de desenvolvimento humano, que é a biodança, quando eu me atiro nesse processo evolutivo do ser, né, as coisas se abrem, né? Eu entro, de fato, num processo terapêutico. É isso, a minha visão se torna outra, eu olho para o mundo de uma maneira diferente, eu saio daquele charco, daquela lama no qual eu me encontrava, e eu entro em no movimento da vida, né? Porque eu estava parado, eu não conseguia enxergar esse brilho, eu não conseguia enxergar esse movimento, né? E é isso, né? Sim, com certeza é um processo terapêutico sensacional, né? E que tem me ajudado, né? E que vai me ajudar assim, né? por muito tempo, né? Justamente por isso, porque ali por meio dos movimentos, por meio dessas rodas, intimidade verbal, né? A gente se nutre, né? Para o que está lá fora. Como você disse, o que está lá fora é o que está lá dentro, é o que está aqui dentro também, né? O que está aqui dentro é o que está lá fora também, né? Enfim, nutre, porque a gente não encontra esses espaços na nossa rotina, né? Se a gente não construir, né, onde a gente esteja, né, na família, no trabalho, se a gente não é um promotor né, desses microcosmos, né, aí lascou. Então lá eu me nutro mesmo, eu me alimento. Né, mas eu não estou falando isso de uma maneira extrativista. Né, eu estou me lembrando aqui agora da entrevista que vocês fizeram com o Carlos Garcia. Não é de uma maneira extrativista, não é. Porque eu percebo que ali no grupo a nutrição ela acontece de maneira interligada, conjunta, né? O coletivo se nutre de uma maneira bem dinâmica, né? A gente se reconhece como espelhos ali dentro. O processo é nitidamente terapêutico, né? E vocês, meus queridos amigos, vocês são terapeutas? Essa pergunta. Uma pergunta. Não, na verdade, não somos terapeutas, somos facilitadores. Né? Facilitadores, eu acho que é uma palavra maravilhosa. Facilitadores de processos. De processos. De processos evolutivos, de desenvolvimento. E que desenvolvimento? É a gente se tornar algo, né, distante, diferente? Não. Na verdade, esse desenvolver vem da origem da palavra, né, que é tirar o que envolve. Desenvolver é tirar o que envolve. Uhum. E descobrir cada vez mais a essência. Então, o sistema de desenvolvimento, no sentido de se tornar cada vez mais você mesmo. Né? Então, essa aqui é a ideia. É se tornar você mesmo, é se descobrir, e se aceitar e ser aceito como você é. Ser amado como você é. Então, esse aqui é o grande passo, né? E é o portal que se abre com a biodança. E ser protagonista, né? Ser, como disse o Esteban, sair do cantinho e ir lá para o centro, da sua vida. Assumir a tua vida, tomar a rédea da tua vida e aí ser protagonista da vida. Escrever tua própria história. E não ir a reboque das situações, do que o chefe manda, do que meus filhos propõem. Você tomar a rédea da sua própria vida e ver como é maravilhoso viver. E como é curtir a vida. E tudo isso de uma forma afetiva e progressiva. Eu acho que isso aqui é importante também dizer. É um processo extremamente afetivo, né? Com um grupo, como você falou, que vai criando um vínculo, uma confiança, e progressivo, né? Cada um até vai avançando dentro da sua possibilidade, dentro dos seus próprios passos, né? Esse é um ponto importante. Só uma coisinha. Teve muita jornada, né? Que também duravam vários dias, né? Então, eram
várias semanas, né, dentro dessa jornada. Vocês podiam explicar melhor isso aí para o pessoal, hein, senão o pessoal vai ficar sem entender esse negócio das jornadas. Mas deixa eu falar, olha só. Então, teve uma jornada que era onde você quer viver, como você quer viver. Não teve uma jornada dessa? Quais eram as outras perguntas? Essa jornada foi uma jornada criada por nós, né? Eu e o Esteban. Mas por Rolando. Que são a partir das 4 perguntas. Não são as perguntas especiais que ele está falando, não. Ele está falando do DAS. Ele está falando do DAS. O DAS é uma criação nossa, que é desejar, DAS com 2 Ds. Né? Então, a gente faz uma jornada em que a gente dança. Desejar, quer dizer, despertar o desejo, né? Acessar o nosso próprio desejo, que às vezes está tão quietinho, tão calado, vivendo a reboque do desejo dos outros. Né? Então, acessar esse desejo, então, desejar, decidir, quer dizer, escolher. Se eu desejo, eu preciso fazer escolhas, né? Então, decidir o que efetivamente eu quero, né? Assumir a minha escolha e sustentar. Que é disso que você estava falando nesse instante, que é essa permanência do grupo, né? Então, sustentar o que desejei, decidi e assumir. Então, é uma jornada com algumas sessões, né? Com algumas aulas, com muitas danças, em que a gente vai dançando esses temas, né? E aprofundando neles. E sempre é biodança. Sempre é biodança. Sim. A biodança nós sempre costumamos falar que é infinita, porque dá toda essa possibilidade de dançar a vida. E a vida é um movimento. E a gente, quando entra nesse fluxo, realmente a gente está dançando a vida. Então, não tem por que misturar com outras abordagens. Né? É autossuficiente e é altamente relevante. Ainda, adoro essas lives, porque tem gente entrando até o último momento. Eu acho fantástico. Bem-vinda! A Bia Andrade. A Bia me contou toda uma história. Eu conheço ela só virtualmente, né, Bia? E ela é professora de yoga, mora aqui em Brasília, mas a gente, com essa correria, nunca consegue se encontrar. E ela me contou uma história assim, que nos primórdios da minha biodança, muito tempo atrás, parece que eu fiz biodança com a mãe dela. E isso é maravilhoso. Como a biodança se confunde com a história da nossa vida. E aí eu vejo ela entrar agora e acho assim maravilhoso. A Luna também, cantando na Argentina. A Mônica querida. Sabia, querida. Marília também está aí. Boa noite, Marília. É muito bom isso, que a roda... Nós temos uma proposta vivencial, uma dança na biodança que a roda, são 2, na verdade, roda de explosões e roda de transformação, onde fazemos muitas rodas pequenas e em algum momento a gente dá uma dica para que as pessoas saiam de uma roda e vão para outra roda, e passem por diferentes rodas. Isso aqui, essas lives assim, ao vivo me lembram muito. Me lembra muito, porque as pessoas estão entrando, é a dança da vida. As pessoas vão entrando, vão saindo, vão fluindo por essa roda virtual. Eu acho isso maravilhoso. E é uma grande roda, né? Pode vir pessoas como gente de BH, gente de Salvador, gente de Brasília, né? Gente da Argentina, Luna gente da Argentina, Luna. Bem-vinda, Luna. Muito, muito bom, é muito gratificante. Muito bom. Essa possibilidade do virtual, do mundo virtual. Então, Agora saindo assim das aulas regulares, né, uma outra experiência maravilhosa que eu tive foi a imersão de biodança. É maratona. Maratona, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora da Pai do Socorro, o que foi aquilo? Sabe? E o mais bacana, o tema da nossa maratona foi biodança e filme. Né? E aí eu recebi lá a minha casa, né? E é impressionante como o trabalho, no meu caso, né? Foi certeiro. Nossa, foi certeiro. Que coisa maravilhosa.
né? Mas, ao mesmo tempo, né, o trabalho de cada um dos colegas também, de alguma maneira, refletiu em mim, né? Então, ficou muito mais completo ainda. Né? É uma imersão assim, de impulsionamento mesmo do ser. Né? Eu saí dali, né, com vontade mesmo de, né, de realizar, de fazer o que eu preciso fazer, de ser esse autor, né, da própria vida, né, de parar de me esconder, né, de colocar minha voz em jogo, sem medo, sem receio, de conquistar, de explorar, né, de viver, entende? Então aquela maratona é uma outra experiência que, né, assim, é marcante. Para quem está chegando agora, a Silvia Reik, uma maravilhosa professora, está aqui. Boa noite, Silvia. Está aqui com a gente. A Mônica, maravilhosa professora, maravilhosa de biodança. São facilitadoras queridas. Grandes mestres. Grandes mestres. É uma honra recebê-las aqui na nossa roda. E aí, realmente, o que o Fabrício está trazendo para pessoas que não conhecem a biodança, nunca dançou, nunca foi biodança. Essas maratonas são encontros que normalmente a gente faz no final de semana, um regime assim de imersão, né? E é realmente um salto existencial no processo evolutivo de cada uma das pessoas, porque é todo para a gente vivenciar profundamente. Estamos com um vínculo afetivo, estamos todos reunidos com um objetivo comum e é muito, muito gratificante, porque realmente a gente sai com um sentimento assim de amor infinito, de irmandade com todas as pessoas que participam. E é um momento de salto também, né? Claro, cada pessoa dentro da sua possibilidade, né, do seu processo, mas é um momento de salto existencial. A maratona, ela é temática, no caso você citou Biodança e Xing, né, que foi o tema da maratona que você fez, mas existem outros temas, outras maratonas, e a proposta é esse mergulho mesmo, essa intensificação do processo, é um salto, né? E é uma oportunidade ímpar de conhecer pessoas também, de se aproximar de pessoas, de uma integração, de vínculos afetivos, né? Então, realmente, é um momento muito especial, uma maratona de biodança, sem dúvida. Mas é bom que você diga, as maratonas são momentos pontuais para a evolução das pessoas do grupo, principalmente de um grupo regular, e também convidados, pessoas que vêm para fazer esse trabalho de final de semana, essa imersão. Mas uma questão que nos preocupa para nós, que estamos há muito tempo na biodança, que estamos conversando na entrevista com o nosso amigo, Carlos Garcia, há pouco tempo, né, um mês passado, que tem um imediatismo. Ultimamente tem acontecido bastante de pessoas que, não, eu não faço grupo regular, eu só faço maratona. De vez em quando eu faço as maratonas em diferentes grupos. Nós sabemos, pela nossa formação como facilitador, que o processo gradual da biodança vai se dando, vai se consolidando aos poucos, gradualmente, progressivamente, no grupo regular. É muito importante a gente manter a presença, isso que você estava falando, a permanência, a persistência no processo evolutivo, no decorrer do tempo, no grupo regular. Manter o contato e manter o vínculo com o grupo. Porque não sempre falamos, deixamos isso bem claro, o Fabrício sabe bem do que está falando. Tem o processo evolutivo da pessoa e tem do grupo. Então, se eu só faço trabalhos, eventos, né, uma biodança de evento, se eu faço trabalho de final de semana, imersões, com grupos diferentes, com pessoas diferentes, sim, isso tem um efeito, e é um efeito muito importante. Mas não podemos esquecer ou deixar de lado a questão do grupo regular. É muito, muito importante que as pessoas entrem nesse processo evolutivo.
Estamos chegando ao final, né? Ainda temos pessoas entrando. Tem, Jerusa está entrando agora. A Cláudia está dizendo que está com saudade dessa sala, que é onde a gente dançava. Né? Levamos 2 anos dançando online e era justamente aqui. Era aqui, olha, a rede está aí ainda. Claro, Casa de Bahia não tem que ter rede, né? Pois é, e ampliamos, né? Essa sala, ela foi ampliada, né? Foi. Maravilhoso. Recebemos muitas pessoas, foi uma grande alegria, na verdade. Transformamos aquele momento de pandemia, de estar só, de tantas questões, de tantos medos, também num momento de alegria. Sim. Então... Estamos chegando ao final, Fabrício. Estamos chegando ao final. Claro que não se esgota, nunca se esgota. Essas conversas tão gostosas, tão saborosas, né? Que nos trazem tanto saber, né? A etimologia da palavra, sabor e saber é o mesmo, né? A raiz é a mesma. Então, é tão saboroso ter tanto saber juntos, tantas coisas, né? Que a gente vai se inteirando e a gente vai sabendo aqui, né? Mas nunca se esgota, e isso também é muito bom, essas interações online. A gente pode abranger muito mais, a gente pode se reunir com pessoas de outros estados, de outros lugares. A Silvia está entrando do Rio Grande do Sul, a Cláudia de Minas Gerais, Salvador, aqui temos a Elida também, tem gente da Argentina. Isso é muito gratificante, isso é muito bom. E também que a gente vai fazer mais live. Nós vamos fazer mais live. Muito. E levar a biodança para esse lugar, né? Esse lugar, e a biodança precisa estar também presente, né? Nesse lugar online, né? Que cada vez cresce mais. Esse lugar virtual, ele tem uma dimensão muito grande e vai crescendo cada vez mais, e também uma forma de estar em diálogo, estar presente em diálogo também com as novas gerações, que estão muito presentes aqui nesses locais, né? No virtual. Então, a biodança, ela precisa estar aí se comunicando, falando, convidando as pessoas como o Fabrício. Por isso que eu gosto, porque eu tenho 20 anos, 25 agora. Por isso que eu gosto da nova geração. Bem-vinda, Ana! Bem-vinda! Está chegando no finalzinho. Olha, a Rita chegou! Grande Ana Rita, querida. Obrigada, Pablo. Sim. Grande Pablo. É a próxima live. Vamos dar a palavra. Vamos dar a palavra. Fabrício, fica à vontade. Então eu vou então terminar aqui, ó. Mas quero falar do Pablo. O Pablo, ele foi uma pessoa importante lá na primeira aula que eu fiz, né? Se mostrou um gigante ali diante, né, de mim, com fala mansa dele, né, bem construída. Mas quando eu vi o Pablo lá na maratona, né, fazendo o trabalho dele, sentado naquela posição, uma cara serena, nossa, na hora que eu olhei aquilo, né, eu senti um poder, eu comecei a chorar porque era muito bonita a visão que eu tive ali. E aí depois o abraço que ele deu no espelho, meu Deus do céu, aí eu desmanchei completamente, né? Você falou que se sente representado nas minhas palavras, né, Pablo? E eu, meu irmão, me identifico pra caramba com você, cara. Valeu, velho. Valeu mesmo. Né? E tô te esperando de volta, bicho. Tô com saudade, cara. Volta aí. Você é importante pra caramba nas nossas rodas, velho. Né? A gente vai ter que colocar uma hashtag, né? Volta, Pablito. Hashtag volta, Pablito. Mais rápido possível, rapaz. Tá perdendo tempo. Vem logo. Né? E eu quero agradecer vocês também, casal lindo, maravilhoso, Sheila e Estevam, meus amigos do processo evolutivo do ser, né? Grato por facilitarem a reconexão comigo mesmo, né? Por me ajudarem, né? Por terem me dado a mão e terem me colocado no fluxo de novo do rio, da vida, né, para desembocar lá no oceano. Eu tenho muitos projetos, né, e
e eles estão aqui, olha, borbulhando na minha cabeça e já estão sendo concretizados, né? E avante, 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 porque só depende da gente para que eles sejam concretizados, né? E essa força, esse alimento para perceber dessa maneira, para fazer dessa maneira, não tenho dúvida, meus amigos, eu encontro ali nos encontros de quarta-feira, né? Muito grato, muito grato. Eu estou falando isso do meu coração, tá? Estou falando de vocês, eu estou falando do fundo do meu coração. Tá? Muito grato que vocês continuem realizando esse trabalho importante, né, para as pessoas que chegam, né? Mantenham mesmo essa clareza, né, da pegada aí do trabalho de vocês, né? As pessoas estão precisando disso, né? E sigamos, meus amigos. Vamos lá. Eu ganhei uma nova família, né? Que bom, né? Estou muito feliz com isso. Vamos! Muito obrigado, grato, um beijo no coração de vocês. Viu? Obrigada, Fabrício. Muito, muito obrigada pela conversa, pela disponibilidade, pela presença no virtual e em 3D também, principalmente. Toda essa semana. E eu quero agradecer muito especialmente, Fabrício. Eu sei porque sou homem, estou na biodança há muito tempo e essa revelação tua, do teu pranto, que eu lembro muito bem da tua emoção, essa sempre a flor da pele. Não é fácil para um homem entrar nessas intimidades, ser uma live assim, que é tão pública, né, com pessoas desconhecidas, mas realmente a biodança nos leva, homens, mulheres, crianças, adultos, velhos, nos leva a abrir as comportas. Nós temos um amigo muito querido, o Feliciano, o Feli, que sempre fala do comportamento, são comportas, né? Que a gente coloca, quando a gente é educado assim, a gente é cheio de comportamentos. E esse comportamento tem a ver com isso. Então, a biodança serve também para retirar essas comportas, da maneira que a gente consegue, gradualmente, e abrir. Às vezes são as comportas que têm muita água, muita emoção, muito carinho, muito pranto. Esse está contido, não precisa estar contido, a vida tem que estar fluindo. E essa é a proposta da vida. Então, agradeço muito, muito a tua disponibilidade amorosa. Isso que, para mim, é um tesouro. Agradecemos a todos que participaram dessa roda. A todos. Quem pode entrar no final também. Participem sempre. Sempre vamos ter aqui participações interessantes, muito interessantes. Jussiara, que está chegando agora, chegou a hora no finalzinho. Um beijo no coração de cada um. Um feliz, maravilhoso carnaval. E a gente se encontra quarta-feira, hein? Quarta-feira temos carnaval, biodança e carnaval. Biodança e carnaval. Vamos soprar a bracinha da cinza do carnaval, aquecê-la assim. Beijo no coração de todos vocês. Boa noite. Pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite.